na matemática, mas reconhecia a biologia como base. Permitia, era uma especulação e era um obsessivo. E ele analisa a história um pouco através da biologia, através das coisas, mas mais, curiosamente, analisa-o em termos ideais e faz a célebre lei dos três estados. Um estado teológico em que tudo são pequenos deuses e deuses, por eixo se parte em três, um fetichismo, a chávena, não havia nascente, mas que tem alma a planta, tem alma. É engraçado. Monsanto, fonte de sangue, etc. Ainda são restos de coisas dessas. Depois aparece o politeísmo. Já várias coisas, mais evoluído. Na primeira lei, já mais evoluído, mas o máximo que atingiu foi as estrelas. Chegar as formas de religião mais ou menos astrais. E depois, progredindo, acaba por chegar ao monoteísmo. Ele diz, esta coisa está agora, vai cair, vai haver uma evolução, e na evolução esta estrutura seria fundamentalmente de guerreiros, seria fundamentalmente militar. O segundo estado já era metafísico, já era um pensamento, já não se atribuía um Deus às plantas, uma alma às plantas, como se fosse o próprio homem a planta e a água e a chuva e as pedras e o diabo certo. Já é um pensamento. E ele diz que tem uma estrutura, não me leva mal o Sr. Reitor, se faz favor, ele diz que tem uma estrutura jurídica, assim, como você faz lá com os leis. Que eu só conheço disto, não é? Mas é isso que ele diz. Mas depois continua a evoluir e aparece um estado positivo ou real. O primeiro será fictício, o segundo abstrato e o terceiro real ou industrial. Por favor, não se esqueça, ou industrial. Princípios seriam militares, depois qualquer coisa parecida com jurídicos, grandes concepções de direito, etc, etc. E depois, industrial, já é a tecnologia, já são os politécnicos a fazer a coisa. É isso. E isto tem uma coisa muito importante. É que, naturalmente, estes Estados caminham um para os outros sem grande barulho. Então, eles também são republicanos, claramente republicanos. Mas não é preciso fazer uma grande revolução, basta deixar que as coisas corram, empurrar um bocadinho, e elas lá vão andando. Lá vão andando, até ao estado positivo. Mas reparem, a terceiro estado acabava a indústria. Com alguma incompreensão filantrópica pelos operários, pelas coisas, mas nada mais do que isso. Ele próprio faz depois uma classificação, uma segunda lei, não é o 3 dos Estados, é uma segunda lei, que é a lei enciclopédica, e classifica, ao contrário de Kant, as ciências de uma maneira muito engraçada, ao contrário de Kant. Kant põe a expressão das ciências do plano de imanência, física, química, isto, aquilo, e depois vai ser uma parte. Depois a ciência das concepções, que vai por aí cima, até que chega a um conceito de moral, etc. São três temas já. E o conceito de Deus do Kant é um conceito de uma potência moral, creio eu, que não será muito diferente disso. E que também leva a crer que não esteja muito longe do grande arquiteto da maçonaria. Porque o Kant era maçom, mas o Comte também o era por outros caminhos. O que é que importa? Então, eram republicanos suavemente. As coisas vão com um pequeno empurrão, de vez em quando é preciso um empurrãozinho, mas só um empurrãozinho. E quando o Sr. Comte faz a religião positiva, que é uma coisa com muita piada, ele era obsessivo. Há estes tipos, eu conheço alguns que sabem lidar com números, são quase todos obsessivos.
E eu tinha uma coisa com piada, que é o problema da religião positiva. Mas a classificação das ciências dele, só para voltar atrás, é uma coisa muito engraçada. Começa por ser matemática, é a lei enciclopédica, é a lei dos sagitários e a lei enciclopédica. Matemática, astrologia ou astronomia, física, química, biologia e sociologia. Não inverte. Destrói a psicologia, que ele acha que a psicologia está com uma pata na sociologia e com outra pata na biologia. Os primeiros, os alemães do humanismo, dizem que há um espaço subjetivo entre o ser humano e o mundo em que vive, no qual podem nascer ideações mais ou menos complicadas, espaço subjetivo, que também ajuda a compreender o homem e até aquilo que veio a ser a sua psiquiatria. Os positivistas dizem que não, isso não interessa nada, não acrescenta nada. Não acrescenta nada. Os outros é que acrescentam. Curiosamente, estou aqui, eventualmente alguns médicos, curiosamente, é neste espaço do subjetivo que dá o monismo naturalista alemão que vai nascer o Freud. A partir da neurologia. E ele não podia nascer do positivismo, porque era negado. Isso não vale nada. Não. Isto tem muitas curvas, como digo, é tal coisa de porrada que não esteja a debater-se e depois ninguém se entende. Eu quero aqui uma linearidade para ver se chegamos a uma conclusão. Agora, quando o Sr. Comte resolve fazer a religião positiva, vai com a obsessão do catolicismo, que ele nega. Toda a gente diz, lá para o São João arranja uma namorada. Pelo São Lourenço irei à vinha e cheirei um lenço. Pelo São Miguel, quem se aluga pelo São Miguel não é senhor de si quando quer. Quer dizer, os santos do catolicismo estão bem. Fazem com o calendário. E ele faz uma coisa simplesmente tira do mundo, porque ele faz coisas engraçadíssimas. Divide um ano em 13 meses. O ano em 13 meses, e então, os 13 meses, dá-lhe nomes religiosos. E qual é a religião que eu dou? Ora, se o positivismo nega qualquer coisa como o céu, paraíso, ou coisa parecida, a única coisa que pode prometer aos homens, e que está muito vivo entre nós, é a memória. Memória. Se nós somos boas pessoas, a nossa memória dura um certo tempo, não é? Morremos, mas a nossa memória dura um certo tempo. E daí esta maneira de pôr o nome de pessoas às ruas. E desaparece a Rua da Alegria, a Rua dos Abraços, a Rua do Forno, na Horna Alta, a Rua do Forno, a Rua do Rego d'Água. Mas se for logo o nome do Chibador Frontal, já o Manuel Bandeira, no Brasil se sentava por isso. Somos doutores e temos direito a uma rua. Há mais doutores que ruas, há mais chatice. Mas, de qualquer modo, isto vem do positivismo. A maneira de andar a pôr menos. E ele punha os meses que dividia o ano em 13 meses, só para vos dar um exemplo, punha isto. Os 13 meses. Como é que eram os 13 meses? Humanidade, casamento, paternidade, filiação, fraternidade, domesticidade, fetichismo, politeísmo, monoteísmo, mulher, eu não ligava muito às mulheres, também não tinha habilidade, mulher, sacerdócio, patricial e proletariado. 13 nomes dos meses. Provisoriamente. Porque depois havia de dar outros nomes. Agora, isto era como havia de ficar. Isto era como havia de ficar. Porque provisoriamente é que tinha sido, ao contrário, tinha sido outra coisa. Era nomes de pessoas. E aqui gera-se conceitos. Que era calendário positivo. Os 13. Moisés,
reparem, se tudo é contínuo e evolui dentro até dos três Estados, para que é que eu não estou com grandes confusões? Porque é que temos de ter consideração porque pertenceram a outro grupo, a outro Estado. Moisés, Homero, Aristóteles, Arquimedes, César, São Paulo, Carlos Magno, Dante, Gutenberg, Shakespeare, Descartes, Frederico e Bichat, que só os médicos é que conhecem o Bichat. Quer dizer, eram os nomes. Pois agora eu sei substituir depois, eu comecei ao contrário. Os outros já são só conceitos. Mas agora, para ver onde é que isto chegou em complicação, porque pouca malta apanha isto. Por exemplo, agora, só para exemplo, cada mês destes, que eram 13, tinha 4 domingos. E cada domingo tinha o nome de um tipo, cada 4 semanas tinha o nome de um tipo que equivalesse ao patrono, se fosse o filósofo, o cientista, etc, etc. Por exemplo, vamos ver aqui, o mês de Descartes tinha outros nomes, os 4 domingos tinha São Tomás de Aquino, Bacon, Leibniz e Hume. E depois havia tempos positivos. E depois havia uma espécie de batismo positivo. Assim, quer dizer, ele decalcou, talvez com alguma admissão subjacente, decalcou do calendário católico, decalcou um calendário positivo. E isto estava tudo muito bem, como tudo isto que a gente... mas que normalmente passa despercebido, que era muito exagerado. Houve um homem francês, aqui para nós ninguém nos ouve, e fez um manguito todo também, que foi o Littré, que era médico. Acaba lá com o catecismo religioso positivo, ficamos só com o método, a ler das coisas, e a ler enciclopédica e a ler dos estados, não é nada. E é o Littré. Agora, acompanhado por alguns indivíduos muito engraçados. Na Inglaterra, Stuart Mill. Na Alemanha, Las, com 2 As. Em Portugal, Teófilo Braga. Ficaram alguns ortodoxos, que, curiosamente, ficou ainda até que não valeu nada, aqueles que nos interessam, para nós, que não é a propósito de coisa, mas que para nós nos interessa, é nada mais, nada menos que o Benjamin Constant no Brasil. E ainda hoje parece-me que há tempos positivos no Brasil. Porque o Benjamin Constant é ortodoxo do conto, não era do Littré. E há um tipo, um Miguel Lemos, que era tão bom como ele, ou pior. Está lá com eles. Mas, de qualquer modo, eles vão ter uma grande importância no Brasil e no republicanismo brasileiro e naturalmente, na implantação da República no Brasil. Essa gente. E agora tem uma coisa com muita piada. Voltamos ao nosso Augusto Comte, sem coisa, ao Littré. Se repararem na bandeira do Brasil, está uma sigla que é Ordem e Progresso. É uma sigla do Augusto Comte, que foi assimilada por maçonaria. E se a gente vê em muitos discursos, está o Sr. Kant pensando que o progresso contínuo, numa linha evolutiva, vai sempre na ordem, dentro da ordem que se cria. Daí o ser um revolucionário extremamente atenuado. Mas ainda não ficamos por aqui. Isto chega, o Stuart Mill fica litriano e anda lá para as Inglaterras. E há mais. E até influenciou outro homem. Mas esse já era mais esquisito, que era o Spencer. O que é que faz o Sr. Spencer? Entra para o positivismo e resolve
Vá, o que eu vou dizer agora não tem grande mérito científico, aliás, nem nada, eu digo também, só me dá a vontade de rir. Mas resolveu simplificar.